A segunda motivação que eu quero apresentar hoje aqui, para nós vivermos a ética cristã, é que nós somos habitação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, Paulo escreve: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Paulo está fazendo uma pergunta, mas é só uma pergunta retórica. Ele sabe, ele está dizendo isso para eles. É como se ele estivesse dizendo: vocês sabem que vocês são templo do Espírito Santo. Ele vai depois dizer e afirmar: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O apóstolo Paulo faz uma pergunta, eu diria até de forma irônica, aos irmãos de Corinto. Porque eles sabiam que seus corpos pertenciam a Deus e que eles tinham sido comprados por Deus, por meio do sangue de Jesus. Contudo, estavam vivendo uma vida de frouxidão moral, usando seus corpos para prostituição. Você lê a primeira epístola de Coríntios e você vai perceber isso. Os irmãos de Corinto, sabendo que seus corpos são morada e habitação do Espírito Santo, eles deveriam viver nos princípios morais da ética cristã. E essa verdade, ela é válida para nós hoje. Você é a habitação do Espírito Santo. Você deve se sentir, portanto, motivado a viver os princípios morais da ética cristã, os princípios e valores do reino de Deus. Em Romanos 6, 17 fala assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, embora tenham sido, não é mais, escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Romanos 6, 22 diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Você era escravo antes do pecado. Quando o pecado te escravizava, você não tinha oportunidade de fazer escolha, porque o seu ser está dominado pelo pecado. As suas paixões, os seus desejos te impulsionam para as coisas pecaminosas. Entretanto, você foi liberto. E ele está dizendo isso: agora que vocês foram libertados do pecado, Cristo fez isso por nós na cruz, Ele nos libertou do poder do pecado, você recebeu o Espírito Santo, agora o Espírito de Deus opera em você, mas Ele diz agora que você se tornou um escravo de Deus. É interessante, né? Porque a gente pode ler isso e você pode olhar: mas então Deus me libertou para me fazer de escravo. Mas a escravidão de Deus é uma escravidão que não é esse procedimento que muitas vezes nós pensamos, a qual eu não tenho agora direito de escolha. Pelo contrário, quando Deus te traz para você ser servo dele, essa é a ideia de escravidão. Você se torna escravo, servo de Deus, mas Ele te dá a liberdade para você fazer escolhas. Aí Ele está dizendo para você: o fruto que colhe leva a santidade, e o seu fim é a eternidade. Se você viver como escravo de Deus, eu faço a minha escolha na minha liberdade que foi dada a mim, de servir a Deus, de obedecer o Espírito, de guardar a palavra, então, na medida que eu vivo isso, eu vou colher vida eterna. É isso que ele está dizendo: eu vou viver santidade. Eu sou agora escravo, sim, eu sou servo. Paulo usa muito esse termo: eu sou escravo de Jesus Cristo. Por quê? Porque a minha vida pertence a Ele. Essa é a ideia. Eu me entreguei, eu me rendi a Ele, agora eu pertenço a Ele, fui comprado pelo sangue, eu sou dele, então eu sou servo, sou escravo dele, pertenço. Mas Deus não nos trata dessa forma como um escravo. Ele te liberta e te trata para que você ouça e você faça as escolhas na sua jornada. Paulo está nos ensinando nesta carta, em outras palavras, que nós podemos vencer o pecado, porque nós estamos vivendo na graça, nós estamos vivendo agora no Espírito. Portanto, ele diz: não somos mais escravos do pecado. Ser a habitação do Espírito Santo significa que você tem dentro de você um poder, um dínamo, que é capaz de levar você a viver uma nova vida. E que você possa começar, se ainda não fez, a manifestar na sua vida os frutos do Espírito.
que na verdade é o fruto do Espírito. Pensa na tangerina. Uma tangerina é um fruto só, né? Você fala, tem uma... Aí quando você abre a tangerina, ela é cheia de gomos. Assim é o fruto do Espírito. Isso é o fruto. Por quê? Porque tudo provém do Espírito, o mesmo Espírito. Mas todos esses gomos, essas qualidades, essas virtudes provêm dele. Por isso é fruto do Espírito. Isso precisa estar na sua vida, se você vive no Espírito, se você está imerso nessa vida do Espírito. Precisa se manifestar na sua vida. Assim como os dons manifestarão, porque tudo faz parte do Espírito. E é evidente que esses frutos não vão manifestar espontaneamente, só porque você aceitou Jesus como Senhor. É necessário uma vida de renúncia do velho homem. Porque a carne milita contra o Espírito. Por isso que Paulo sempre fala, mortificai a sua carne. É uma luta. Então o Espírito, ele vai dizer para você, olha, segue por aqui, a carne vai puxar você para o outro lado. E você precisa sempre, então, ouvir o que o Espírito está falando e ceder ao Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 24 e 25, está escrito o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Viver no Espírito é viver pela fé. É você viver crendo que você já morreu com Cristo para o pecado e ressuscitou com Ele para uma nova vida. Andar no Espírito é você viver na prática a lei moral de Deus. É você evidenciar na sua vida os frutos do Espírito. É você viver perdoando aqueles que te ofendem. É você viver servindo o teu próximo. Saber que o Espírito Santo de Deus habita em você, que você é o templo vivo de Deus, é uma grande motivação para você viver a ética cristã. Eu sou templo de Deus. Deus habita em mim. Eu preciso viver santidade. Eu preciso viver de forma que Cristo seja honrado e glorificado através das minhas palavras, das minhas atitudes, do meu vestir. Tudo isso. Porque eu sou templo de Deus.